Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente, hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, anota aí, rasga a folhinha do calendário, tá começando mais uma semana, cabeça erguida, energia pra cima, vamos lá, eu sou Afonso Bezerra e vou te fazer companhia pela próxima 1 hora, por aqui você fica por dentro de tudo, sobre agroecologia, meio ambiente, cultura, claro, os assuntos mais importantes do nosso dia a dia, então fica aqui com a gente, não desliga o radinho, não muda de estação que o programa tá só no comecinho. Você vai conferir uma conversa super especial com Geni Nunes, escritora, pensadora, psicóloga, falando sobre descolonização dos afetos, de resistência e de novas perspectivas de mundo a partir do bem viver. Tem também os tristes dados do agronegócio. Municípios com maior rebanho bovino do Brasil são os mais incendiados em 2024. Melhor campanha da história do Brasil nos Jogos Paralímpicos tem raízes fortes nas políticas públicas. Gestão Nunes deixa mais de 350 mil pessoas na fila de exames em São Paulo. Mais de 220 mil esperam por cirurgias. Não desliga o rádio, não muda de estação, que o Bem Viver tá só começando. Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente começa o programa de hoje ouvindo um papo super bacana entre o meu amigo Lucas Weber e a pensadora, escritora, psicóloga Geni Nunes, que acaba de lançar um livro. Tem muita coisa aí sobre descolonização dos afetos, resistência. Olha, tem muito assunto. Vamos ouvir. E o Bem Viver de hoje tem a alegria e a honra de receber a pensadora e escritora Geni Nunes. Ela que é da etnia Guarani, é psicóloga de formação com mestre e doutorado na área pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela também é membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Está chegando com um novo livro na praça, Felizes por Enquanto, dando continuidade nas publicações. Ela também é autora de Descolonizando Afetos e Experimentações sobre Outras Formas de Amar. Mas pode ser que quem esteja nos escutando conheça ela de outras maneiras, principalmente pelas redes sociais. Ela tem ali uma página, né? Geni Papos, muito famosa, as pessoas colhem muitas informações, conseguem aprender muito pelas outras interpretações de viver, de amar, que ela compartilha. Então vai ser uma alegria imensa conseguir colher um pouquinho de tudo isso que você espalha aí. A gente vai tentar sintetizar um pouquinho em 20 minutos, fazer essa missão quase impossível, mas a gente conta com todo o teu poder de síntese e toda essa tua apresentação. Geni, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade, uma alegria imensa tê-la aqui conosco, viu? Lucas, eu que agradeço. Quero saudar, né, as pessoas que nos escutarem. É uma honra, uma alegria estar aqui hoje, então agradeço muito pelo espaço. Imagina, a gente que agradece. Geni, eu queria começar falando um pouquinho, já justamente a partir desse teu livro, Descolonizando Afetos, eu queria pegar um pouquinho dessa palavra que ela é tão poderosa e tão forte, e felizmente está cada vez mais usual, né? A gente tem visto as pessoas conseguindo compreender melhor como a gente tem que olhar para essa palavra colonização ou descolonização e entender que muitas coisas que acontecem no nosso país são fruto disso, né? Como essa colonização está presente na política, na educação, na saúde, mas você traz justamente uma nova perspectiva que, de certa forma, é um pouco inovadora, que é como a colonização afeta também os nossos afetos, né? A nossa forma de se relacionar. Então, eu já queria começar com uma provocação, se você diria que nós vivemos, de certa forma, um amor colonizado. É demais falar isso ou é isso mesmo, Geni? Agradeço pela questão, Lucas. Nós temos falado, né, lembrado que a colonização não acabou, que ela segue atualizada nos dias de hoje. E a colonização, dita de modo muito resumido, é a imposição violenta de um único jeito, uma única língua, uma única religião, um único jeito de amar, uma única maneira de ser e estar no mundo. Então eu tenho apontado o quanto que isso também nos invade, sobretudo nas maneiras como a gente aprendeu a se relacionar, como se aquele caminho fosse o único verdadeiro, o único possível, né? Então, é um convite que nós fazemos que se articula a várias outras lutas. Então, a gente tem a compreensão, né, de que a Terra, por exemplo, ela não devia ser dona, né, nenhum humano deveria ser dono ou não de uma terra,
porque tudo que é vivo, que é gente, que é pessoa, existe no mundo para além de ser propriedade, recurso ou bem natural, como se diz, né? Então, nós temos dito que todo território tem direito à liberdade, desde o nosso próprio corpo até as florestas, os rios, as matas. Então, a descolonização, ela passa por todas essas dimensões. Então não é exagero a gente entender que também as nossas formas de olhar, de se relacionar, de desejo, elas passam também por esse viés colonialista. Certamente, e é algo muito desafiador por vezes, porque um dos efeitos da colonização é a gente acreditar que aquilo é uma escolha individual, que foi algo espontâneo e voluntário, que eu me relaciono desse jeito porque eu quis assim, né? Então, um convite que eu trago no meu trabalho é para que a gente desconfie se algo é feito por bilhões de pessoas do mesmo jeito, sendo que cada pessoa é um mundo, né, de diversidade, de modos de vida, tudo que se apresenta como única maneira universal de existência é parte desse projeto de imposição, né? Então, o primeiro passo é reconhecer o quanto que isso sim impacta as nossas decisões e as nossas maneiras de nos relacionarmos. Perfeito. E você traz essa palavra muito sabiamente de desconfiar, né, de questionar, mas ao mesmo tempo é importante a gente falar que a gente precisa se colocar nessa posição de crítico, mas também saber olhar para outras referências, né? Não é como a gente precisa olhar, desacreditar e inventar algo novo. Existem muitos outros caminhos que a gente pode se inspirar e é muito disso que vem no seu livro, né? Então por isso que eu queria te ouvir um pouquinho de qual que é a importância da gente ver novas formas de se relacionar e buscando, por exemplo, na ancestralidade dos povos indígenas, dos povos de África. Por que que a gente também precisa olhar para essas experiências e entender que elas também podem ser nossas referências? Perfeito, Lucas. Nós temos comentado que em vários momentos aparece essa ideia de que é algo novo, né? Então, como se o cuidado com a terra fosse algo novo, o parto humanizado, entre aspas, fosse algo novo. Então, uma série de práticas e saberes dos nossos povos têm sua autoria borrada e são apresentados como um novo produto, né? Então, algo que eu tenho trazido no meu trabalho é de que há muitas maneiras de se relacionar e de estar no mundo e elas não têm nada de novo. Assim como quando alguém diz assim, ah, agora a homossexualidade está na moda, né? Como se a diversidade sexual fosse algo super recente, né? Isso também é parte dessa colonização que nos faz acreditar que tudo aquilo que não é a norma é algo inventado, é algo falso, é algo fajuto, é algo que é frágil, que não tem veracidade, né? Então nós temos pontuado, né, que não é que esses outros caminhos são uma salvação, dão a resposta de tudo. Aliás, é justamente sobre a ideia de salvação que a gente deve ter essa desconfiança. Mas é justamente abrir esse campo de possibilidades e trazer algo que eu comento no trabalho, né, que é essa dimensão artesanal das relações, sem que seja algo encomendado e plastificado, que todo mundo deve fazer do mesmo jeito, né? Então, esses saberes, essa diversidade, algo que aparece na minha pesquisa, é que a primeira noção de adultério que os missionários utilizavam é um adultério espiritual. Então, eles diziam que aquele povo que adorava mais de um Deus era um povo adúltero. Então, para você provar que é fiel a Deus, você não pode ter outros deuses ao mesmo tempo. E é justamente essa ideia de fidelidade que inspira a monogamia, porque é isso que a gente aprende, né? Como eu sei que sou amado, se eu não for amado e desejado ao mesmo tempo que outras pessoas. Então, é em torno da dificuldade de lidar com a concomitância, com a convivência, que esses sistemas se estruturam, mas nada disso é tão novo assim, né? Exatamente. E eu quero até aproveitar para citar, né, uma pensadora muito interessante num livro que eu li chamado Descolonização de Afetos, né, fazendo uma referência a você mesma, Eugenie, porque nesse livro você traz um conceito que eu acho que ele sintetiza muito do que você está trazendo, que é a caravela epistêmica, né, que eu acho que é justamente esse plágio, essa apropriação de tentar botar uma roupagem nova de coisas que já existem e, enfim, e tentam vender. Inclusive, essa palavra acho que cabe bem porque dentro dessa perspectiva colonial e capitalista, a ideia ainda acaba sendo vendida. Além de ser apropriada e plagiada, ela ainda chega como uma mercadoria, bota numa embalagem e tenta vender pra gente. É um conceito importante pra gente ter e começar sempre a olhar com essa desconfiança que você tá nos provocando, né, Geni? Exato, Lucas. E até queria comentar, né, que
nós estamos vivendo, eu pessoalmente, mas também de modo coletivo, um grande luto. A cada semana, a cada dia, a gente recebe uma notícia, né, de que um parente, nós chamamos parente, né, nossos irmãos e irmãs indígenas, mesmo que não tenhamos vínculo sanguíneo, né, mas essa ideia de parentesco mais alargada, e isso tudo, para trazer um exemplo aqui com o que a gente está falando, né, quando os colonizadores chegaram no nosso território, havia essa ideia de que aquela terra era terra sem dono, entre aspas, porque não consideravam os nossos ancestrais como pessoas. Então, só era considerado pessoa quem fosse civilizado, cristão e humano. Então, a gente vai olhar para essa discussão e vai perceber que essas outras formas de se relacionar, elas são categorizadas como algo que não é desenvolvido, como algo que é supostamente animalesco, atrasado, como algo que é inferior, que é pecaminoso, que é vergonhoso. Então, toda a diversidade, eu tenho dito no meu trabalho, tudo que é parte da diversidade é antagônico, é o oposto da monocultura, em todas as suas faces, né? Então, nós temos pontuado isso. Nós não somos donos da terra, mas muito menos ainda quem invadiu esse território, né? Então, é trazer esse convite para que a gente reconheça os efeitos dessa colonização em todas essas suas camadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Geni, você estava começando a sua resposta falando que estamos vivendo um luto. No caso, você está vivendo um luto, e eu não sei se você ia se referir diretamente ao que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, porque é a sua terra, né? Você cresceu lá, acabou desenvolvendo muito do seu trabalho em Santa Catarina, na Universidade Federal, mas tem um vínculo grande com o Mato Grosso do Sul, que a gente vivemos sim um luto coletivo por tudo que vem acontecendo nas últimas 2 semanas, 2 mortes, 2 assassinatos de indígenas ali em situações que a gente vê que não são condições normais, de muita violência, nessa luta pelo território que os povos Guarani e Kaiowá vêm tramando ali contra fazendeiros, pistoleiros, uma milícia rural, como bem chamada, vem bem denunciada. Queria abrir um parênteses assim, só para te ouvir um pouquinho sobre se tem te afetado diretamente por conta de familiares seus que estão lá, ou, claro, participa desse luto por conta disso que você estava falando, dessa relação parentesca de parentes, né, que as comunidades indígenas do Brasil trazem. Enfim, queria te ouvir um pouquinho de como tem sido esse momento para ti, se você tem de alguma maneira tentado se vincular, ou às vezes justamente uma distância é importante para você conseguir preservar o seu bem-estar, suas condições. De fato, Lucas, é algo que é um trauma muito grande, né, para os nossos povos. E essa violência, ela tem levado, né, crianças, jovens, mais velhos. Então, a gente está machucado, está ferido de um jeito muito profundo, né? Eu falo também como psicóloga, e o trabalho que eu faço com os parentes é justamente de fazer esse acolhimento, essa escuta, mas é evidente que não tem como ser uma escuta neutra em que isso não me afeta, porque às vezes o que aparece na grande mídia é, né, o indígena assassinado. Mas para a gente, aquela pessoa é alguém que a gente ama, é alguém que a gente conhece, é uma pessoa que tem seu jeito, seus gostos, seu nome, que tem um lugar no mundo, né? E é uma dor muito grande, porque a gente não é visto como pessoa ainda. Isso que eu trouxe, né, de 1500 ainda segue atualizado hoje. Então parece que essas vidas não contam como algo a ser pranteado, como algo a ser reconhecido como uma perda, né? Então, a minha mãe, né, ela vem do território do Paraguai, na fronteira com Mato Grosso do Sul, né? Eu passei toda a minha infância lá, depois fui para Santa Catarina, e é algo que na psicologia nós temos falado, né, na articulação de indígenas psicólogos, nós temos dito, né, que nós queremos pintar a psicologia de Genipapo e Urucum, para que a psicologia seja também um espaço que reconheça a especificidade do nosso luto, que reconheça a nossa diversidade também, né, de línguas, de costumes, de territórios também, né, eu estou falando da cidade agora, que é um contexto diferente, né, dos parentes que estão em retomadas, por exemplo, do território, né, então, isso tudo nos atravessa muito. E aí, no meu trabalho, algo que eu tenho buscado fazer, acho que todos nós, de alguma forma, no movimento indígena,
é a gente ter a memória dessa luta também no nosso ativismo, né? Então, um desafio e um movimento que me toca muito, seguir também falando de poesia, seguir falando da nossa cosmogonia, das nossas línguas, dos nossos costumes, porque a gente não é só morte e violência, por mais que ela nos atinja de maneira tão invasiva e dolorosa, a gente segue nesse reflorestamento, que é um reflorestamento literal, né, que acontece nos territórios, mas é também esse reflorestamento do imaginário, de outras perspectivas, porque a gente segue, né, é até algo que eu queria pontuar, né, de que nenhum dos nossos parentes tá com armas, tá lá matando ninguém, ninguém vê morte de fazendeiros, não tem nenhum tipo de violência da nossa parte, né? Então, é algo que nós temos lutado muito para que até o Cacique Babau tem uma frase, né? O Cacique Babau Tupinambá, que ele diz: o que mata nossos adversários é o sorriso, né? Então a gente acolhe as lágrimas e tenta continuar também nesse reflorestamento. Esse reflorestamento que precisa acontecer dessa maneira que você está tão bem defendendo, né, de uma maneira metafórica, mas claro que tem vários embasamentos verdadeiros, mas que também precisa acontecer de forma prática, vendo tudo que a gente está enfrentando nesses últimos 2 meses, né, por todos os incêndios que atingem nosso país. Jenny, você trouxe essa linda expressão, né, de pintar a psicologia com genipapo e urucum, e eu queria trazer um pouquinho mais dessa tua frase porque eu comecei falando justamente como a sociedade já está tendo uma compreensão bem ampla sobre como a colonização afeta as diversas formas, né, de política, economia, né, saúde, educação, e você traz justamente essa perspectiva do afeto. Mas quero voltar então a falar um pouquinho justamente de como a colonização afeta, por exemplo, a educação. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre as tuas memórias, um pouco talvez traumas, os teus embates que você precisou enfrentar e com certeza segue enfrentando para ter cursado psicologia dentro de dentro de uma instituição colonizada, que é as universidades, né, que vem de toda uma herança europeia. É claro que a gente também tem que valorizar, principalmente as universidades públicas que fazem um trabalho exuberante, temos que defendê-las, mas claro que também são atravessadas por esses traços coloniais. Então eu queria te ouvir um pouquinho como que foi, como está sendo, mas imagino que o início, né, a graduação deve ter sido um momento mais difícil mesmo de você ter chegado com toda essa bagagem que você exprime tão bem nos seus livros e tendo que encarar de frente essa psicologia branca, essa psicologia europeia, essa psicologia colonizada. Olha, eu sou muito grata, né, à luta do movimento indígena, às gerações que me antecederam, porque sem isso, né, eu não seria possível, em todos os sentidos, né? Então a gente vê que a nossa geração agora de acadêmicos indígenas é uma presença inédita nas universidades, né? É algo assim muito recente ainda. Então nós temos lutado muito pela permanência, não só no sentido financeiro, mas também em todo o, o que perpassa essa permanência, né? Então a gente vai ver que muitos dos currículos não só têm uma perspectiva diferente da nossa, mas contra nós. São teorias, são modelos de mundo que se afirmam através, né, da afirmação do nosso desaparecimento, do rebaixamento das nossas culturas, dos nossos modos de vida. Então, é muito hostil, muitas vezes, estar nesse espaço, né? E eu queria aproveitar para dedicar essa nossa conversa aqui, né, ao parente Daniel Quaraã, que partiu ontem, né? E ele era doutorando em antropologia e professor também, muito voltado, né, à educação guarani. Ele também era, né, uma pessoa LGBT, e nós temos buscado justamente trazer esse outro olhar para a educação, porque até lembro de Mestre Bispo, quando ele dizia, né, a Bíblia tem várias versões, tem o Código Civil, o Código Penal, a Constituição, tem os currículos universitários. Então, essa lógica cristã colonial, ela não está só nas paredes das igrejas, ela está espraiada em muitos outros ambientes, inclusive naqueles que se dizem científicos e neutros, mas que perpetuam essa mesma lógica colonial. Então, nós temos trazido as nossas perspectivas para
de alguma forma também apresentar esses outros mundos, né, que nossos trabalhos, nossos ativismos anuncia. A outra questão também que nós temos pautado é de que uma anciã, por exemplo, que é parteira, ela tem o saber tradicional, que é a nossa pós-doutora nos territórios, né? Então, questionar essa ideia de que você só tem o direito de viver bem se você tiver uma carreira, um currículo, e olhe lá, né? Porque a gente sabe que a precarização no Brasil é tão grande, né, que mesmo que se a pessoa tiver formação, isso não dá garantias de um acesso à saúde e educação plenos, né? Então, nós temos pensado também nesse direito, nessa possibilidade de construir saberes e trocas que não tenham essa meritocracia como fundamento, né? Que lembrem as crianças de que elas têm o direito de brincar, de passar o tempo, de estar juntas umas das outras, e que a gente adulto também não pode esquecer de brincar, né? Então é um convite também a que a gente não se esqueça disso. Que linda. Essa Janine Nunes, gente, ela é pesquisadora, pensadora, escritora, psicóloga indígena da etnia Guarani, tá chegando com um novo livro, Felizes por Enquanto. Ela também é autora do livro Descolonizando Afetos e Experimentações sobre Outras Formas de Amar. E, Janine, nosso papo tá chegando ao fim, mas eu queria pelo menos dar uma pincelada nesse projeto muito bacana, muito bonito que você está participando. É um podcast, né, chamado Eu Sou Muitas. Ele é conduzido, apresentado pela artista clínica e professora Carla Giroto. São 17 conversas, entrevistas aí com diversas personalidades de diferentes áreas, entre psicoterapeutas, artistas, psicólogas, líderes comunitárias, para falar justamente sobre esses medos de violência, a jornada em direção ao autocuidado, ao autoamor, enfim, vários assuntos que acabam se relacionando. Você participou, né? O seu episódio, inclusive, já está no ar. Queria só pelo menos uma pincelada aí para ajudar a divulgar esse trabalho tão bacana para todo mundo conhecer, que é um papo, por exemplo, com você mais longo. Então, quem também precisar e quiser se deleitar mais sobre os seus saberes, vai ser uma boa forma de conseguir te ouvir com mais calma e atenção, né, Geni? Ai, maravilha. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar desse projeto que abre um tema que é super silenciado, que é muito tabu, né? Que é o tema das violências, e convido as pessoas a escutarem, né, todas as partilhas. Nessa conversa eu pude escutar e compartilhar também o quanto que até no gesto de falar da violência, por vezes há outras violências. Então, isso de dizer para a pessoa, você tem que achar o lado bom, no fim, era a melhor coisa que poderia ter acontecido. E não, né? Não há razão, não há motivo, não há aprendizado, não há nada que redima, que atenue uma violência, que a gente possa reconhecer isso como parte dessa elaboração também, né? E outro ponto também que esse debate me trouxe foi justamente da gente reconhecer que nem todo mundo se comporta, né, e reage à violência da mesma maneira. Muitas pessoas se culpam por isso, né? Deveria ter reagido de tal forma, deveria ter agido de outro jeito. E também a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente lembrar que não tem a vítima perfeita, a vítima ideal, né? E que as nossas contradições e paradoxos não deveriam nos tirar o direito de nos sentirmos agredidas e violentadas quando isso acontece, né? Então, eu agradeço muito, assim, pelo espaço e parabenizo, né, toda a produção pela organização. O podcast Eu Sou Muitas, estamos aqui então fazendo essa propaganda com, né, precisamos realmente divulgar essa iniciativa muito bacana aí, tá disponível nas plataformas, é uma realização do Centro Cultural São Paulo, CCSP, então procura ali ou por Eu Sou Muitas ou Rádio CCSP que vai encontrar nas plataformas de podcast. Gini Nunes, nosso papo tá chegando ao fim, mas vou te pegar desprevenida aqui, espero que não seja, que não pegue mal, mas eu queria saber se para encerrar essa conversa, porque eu já falei que tu é escritora, psicóloga, enfim, né, tem um monte de coisa, mas eu falei que você também é poeta, poetisa, escreve, né, maravilhosamente bem sobre os versos, constrói. Então, será que para encerrar tem alguma coisinha aí que você consegue compartilhar com a gente, tá na manga? Enfim, não quero te deixar numa situação porque eu não falei antes, mas se tiver alguma coisinha aí para compartilhar, eu tenho certeza que vai ser lindo para encerrar esse papo, que já foi ótimo. Oh, querido, eu agradeço. Eu vou compartilhar, então, um poema que está nesse meu novo livro, e é assim. Patentearam o amor e dizem, é só meu, essas fronteiras são da minha propriedade. E eu pergunto, você que inventou o amor? Você não o recebeu de outros antes? Por que diz que é só seu?
Quem também quiser é invasor, é ladrão. Quem vier pegar o que você mesmo roubou deve ser punido, afugentado. Até que altura deverá ser o muro para proteger este amor? Quanto mais se segura, menos se tem. Quanto mais grade, muro, contrato, mais escasso. É que amor não cresce assim desse jeito. Assim ele só murcha e esmorece. Que o amor seja comum a qualquer um, seja quem for. E esse amor comunal, comunitário, não foi você que inventou e nem sabemos quem criou. E não adianta tentar patentear, nem criar commodities, pois nenhum repelente ou inseticida até hoje foram capazes de conter esta praga que se espalha, que contorna os muros, que contagia e insiste em continuar comum. Muito obrigada. Que maravilha, minha gente. Essa foi Jenny Nunes, psicóloga, escritora, ativista indígena da etnia Guarani. Ela que está chegando com um livro novo, Felizes por Enquanto. Enfim, mas o trabalho dela é repleto. Procurem saber também nas redes sociais, Jenny Papos. Jenny, que alegria demais ter falado contigo. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por ter compartilhado todos esses afetos descolonizados com a gente. E espero que eles propaguem por aí, que sirva de inspiração para todo mundo que conseguiu acompanhar esse papo, viu? Gratidão, Lucas, toda a equipe. Agradeço também as pessoas que nos escutarem. Foi um prazer. Até breve. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Você sabia que além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? Pois é muito simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Você vai receber conteúdos inéditos aí na caixa de mensagem do seu e-mail e ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, vai conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora mesmo brasildefato.com.br/boletim. Calma, eu vou repetir para você, anota aí, brasildefato.com.br/boletim. E atenção, tem novidade no Brasil de Fato. Estreia hoje a série em 3 episódios, Fé em Disputa, um podcast que narra a ascensão evangélica no Brasil. Escuta só. O Brasil de Fato apresenta um podcast sobre fé e política, que mostra a força do fundamentalismo religioso e as vozes divergentes dentro das igrejas. Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil, uma produção do Brasil de Fato. A série está disponível nas principais plataformas de podcast e é inspirada no documentário Fé em Disputa, que está disponível no canal do Brasil de Fato, lá no YouTube. A gente acabou de ouvir a entrevista com Jenny Nunes e a sensação que fica é de esperança, não é? Aquele friozinho na barriga de que tem solução, de que ainda há uma luz no fim desse túnel de queimadas, injustiças, desigualdades que herdamos desde o período colonial, né? Vale salientar. Mas a realidade ainda é dura. Os municípios com maior rebanho bovino do Brasil são os mais incendiados em 2024. Os dados são do Monitor do Fogo e do MAP Biomas. Só em São Félix do Xingu, município lá do estado do Pará, 1 milhão de hectares pegaram fogo só neste ano. Vale lembrar que estamos vivendo um ano com recorde de incêndios florestais, muitos deles criminosos, e aos poucos vamos percebendo que a pecuária, o agronegócio, tem uma grande contribuição nessas práticas. Quem traz mais detalhes sobre essa história é a nossa repórter Thalita Pires. De janeiro a setembro deste ano, mais de 1 milhão de hectares foram destruídos pelo fogo em São Félix do Xingu, no Pará. Esse número coloca o município como líder de queimadas no país este ano. Em segundo lugar está Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com 741 mil hectares incendiados. Os dados são da plataforma Monitor do Fogo, resultado de uma parceria entre o MAP Biomas e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. A situação é alarmante. Entre janeiro e setembro, os incêndios no Brasil consumiram uma área equivalente ao estado de Roraima, um aumento de 150% em comparação a 2023. Em comum,
Os 2 municípios mais afetados pelas queimadas também abrigam os maiores rebanhos bovinos do Brasil. Em Corumbá, são 1,9 milhão de bois para 96 mil habitantes, enquanto em São Félix do Xingu o número chega a 2,5 milhões de cabeças de gado, ou seja, 38 bois por pessoa. Ouvida pelo Brasil de Fato, a diretora de ciências do IPAM, Anne Alencar, explicou que o uso do fogo é uma prática comum na agropecuária, mas com a seca extrema deste ano, o risco de os incêndios se espalharem aumentou muito. O uso do fogo na prática agropecuária num ano muito seco significa que aumenta muito o potencial desse fogo escapar e virar incêndio, e foi o que aconteceu. Em setembro, o IBAMA multou 2 fazendeiros de Corumbá em R$50 milhões cada um, por incêndios que atingiram uma área equivalente ao dobro da cidade de São Paulo. Recentemente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arraial São João, investigando incêndios criminosos em Corumbá. Segundo a PF, a área atingida tem sido alvo de crimes ambientais recorrentes, incluindo fraudes relacionadas à grilagem. Em São Félix do Xingu, que faz parte do bioma amazônico, quase 25% do território é ocupado por pastagens, mas o fogo avança sobre a mata nativa, com 50% das áreas queimadas este ano sendo de floresta. Já em Corumbá, no Pantanal, as chamas consumiram principalmente áreas alagáveis, que ficaram mais inflamáveis devido à seca histórica. Segundo Anne Alencar, as queimadas intensificam o ciclo de seca e destruição ambiental. O fogo ele acontece porque aconteceu nesse período, né, anterior, estava muito seco porque tinha alguém colocando fogo. Então, o fogo começou com a ação humana. Agora, ele se espalhou, mas por uma condição propiciada pelo clima. O cenário é de alerta e exige ação rápida para frear o avanço das queimadas que destroem nossas florestas e biodiversidade. As queimadas, agravadas pela seca e pela ação humana, continuam devastando o meio ambiente em várias partes do Brasil. O impacto é sentido na biodiversidade, no clima e nas comunidades locais, e as autoridades enfrentam o desafio de conter essa destruição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler, locução Thalita Pires. Gente, é muito preocupante esse cenário, né? O Brasil realmente vem enfrentando um dos anos mais difíceis na área ambiental, com recorde de queimadas. E ainda segundo o Monitor do Fogo, até o mês de setembro, os incêndios já consumiram uma área do tamanho do estado de Roraima. Olha só que tragédia, gente. Foi registrado um aumento de 150% no número de queimadas em relação a 2023. Quem explica esses dados é o nosso repórter Kaique Santos. Entre janeiro e setembro de 2024, os incêndios no Brasil consumiram uma área de 22 milhões de hectares, o equivalente ao tamanho do estado de Roraima. O dado representa um aumento de 150% em comparação ao mesmo período do ano passado e foi registrado pelo Monitor do Fogo da plataforma MapBiomas. O fogo atingiu principalmente a vegetação nativa. 3 em cada 4 hectares queimados foram de áreas naturais, com as florestas representando 21% do total. As áreas agropecuárias também foram severamente afetadas, especialmente os pastos, que somaram 4,6 milhões de hectares queimados. Vera Arruda, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e coordenadora técnica do MapBiomas Fogo, acompanha a questão. Ela destaca que os incêndios na Amazônia, bioma que mais sofreu com queimadas em setembro, têm origem na ação humana. Na Amazônia, por exemplo, que o fogo não ocorre naturalmente, então na verdade, isso soa como um alerta porque mostra como que as mudanças climáticas têm impactado o clima, deixando a vegetação mais seca, mais suscetível, mas também um alerta das ações humanas, também é um alerta de que é preciso aumentar os esforços de fiscalização. O levantamento também aponta que mais da metade da área incendiada no país se concentra em apenas 3 estados. São eles Mato Grosso, Pará e Tocantins. Mato Grosso lidera com 5,5 milhões de hectares queimados, seguido pelo Pará, com 4,5 milhões, e Tocantins, com 2,6 milhões de hectares. Vera Arruda explica que o avanço da agropecuária na região do Mato Piba está relacionado à expansão de novas áreas. Esse cenário, de acordo com ela, contribui para o aumento das queimadas no território que abrange os estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins.
gente sabe que mais ao norte do Cerrado, na região do Mato Piba, que pega um pouco do Tocantins, a gente sabe que tem uma dinâmica muito forte em relação de abertura de novas áreas para desmatamento no Cerrado, né? Vera Arruda reforça a importância de intensificar a fiscalização para combater o desmatamento e as queimadas ilegais. Ela lembra que essas práticas não afetam apenas as áreas florestais, mas também a qualidade do ar em grandes cidades. É um alerta, assim, de que queimou mais do que a média dos últimos anos, no Brasil todo e também na Amazônia e no Cerrado. E também porque a gente viu também o tanto que isso impactou, né, em grandes cidades, na qualidade do ar. Então, os impactos, né, vão além só do fogo que acontece às vezes na floresta. A plataforma Monitor de Fogo está disponível no site do MapBiomas. O endereço é brasil.mapbiomas.org. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batailler, locução Kaique Santos. Gente, Terezinha Guilhermina, a velocista paralímpica mais rápida do mundo, vive com retinose pigmentar, uma condição que causa perda gradual da visão. Mesmo com os desafios, ela construiu uma carreira repleta de conquistas. 8 medalhas paralímpicas, 12 em mundiais e 9 em Jogos Parapan-Americanos. Para Terezinha, o esporte não só visibiliza a luta contra o capacitismo, mas transforma vidas. E carreiras como a dela têm feito o Brasil brilhar mundo afora nos esportes. Nós encerramos inclusive a participação nos Jogos Paralímpicos de Paris este ano com a melhor campanha da história, garantindo o 5º lugar no quadro geral de medalhas e consolidando-se aí como uma verdadeira potência paralímpica. Foram 89 pódios, 25 medalhas de ouro, 26 de prata, 38 de bronze, olha, muitas conquistas. Mas o que será que está por trás desse sucesso? Quem conta os detalhes é o nosso repórter Lucas Wilker. O Brasil finalizou os Jogos Paralímpicos de Paris com a sua melhor campanha da história. Em 5º lugar no quadro geral de medalhas, o país se firmou mais uma vez como uma potência na competição, com 89 pódios conquistados. Foram 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Enquanto isso, muitas pessoas podem se perguntar por que o Brasil é considerado uma potência nas Paralimpíadas. A professora Andressa Mello, coordenadora de esportes paralímpicos do CTE, o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, diz que o Brasil tem visto uma evolução plena ao longo dos últimos 5 ciclos da competição. Esse é resultado do esforço coletivo, mas também da força das políticas públicas. O esporte paralímpico, então, ele precisa de políticas públicas que sejam estabelecidas em todas as regiões do Brasil, né? A importância de ter o apoio, tanto a nível municipal, estadual e federal, com editais, com projetos específicos para incentivar a prática do esporte adaptado, ela é muito importante, porque essa massificação, a diversificação do esporte para pessoas com deficiência no Brasil é com que a gente consiga ter uma rede aí cada vez mais de captação de talentos para o esporte paralímpico e, consequentemente, foi o que a gente viu agora nas Paralimpíadas de Paris 2024, já é a colheita desses frutos de política pública, né? O quanto que o Brasil tem diversificado a sua atuação na área do esporte para pessoas com deficiência. O CTE da UFMG é resultado dessas políticas de investimento. O espaço é uma referência para o esporte paralímpico desde 2019, sendo um dos primeiros instituídos pelo CPB, o Comitê Paralímpico Brasileiro. Christopherson Dias Nascimento, treinador de natação no CTE da UFMG, um dos esportes que mais ganharam medalhas em 2024, reafirma a importância de um trabalho multidisciplinar para melhor desenvolvimento dos atletas. E aqui é por tudo o que é feito, né? Por ter equipe multidisciplinar, vinda da UFMG, dos professores e alunos, né? Ter a estrutura, porque a estrutura aqui é fantástica, você não vê uma estrutura como CTE em qualquer lugar, né, do Brasil. Você tem uma piscina de 50 metros, coberta, com aquecedor, você tem uma pista que é uma pista oficial também,
Então você não acha isso em qualquer lugar. Considerada a velocista paralímpica mais rápida do mundo, Terezinha Guilhermina é fruto de políticas públicas como Bolsa Atleta e narra uma história de superação. A ex-atleta nasceu com retinose pigmentar, uma doença que provoca a perda gradual da visão. Para ela, embora os jogos ajudem a visibilizar a luta contra o capacitismo, essa é uma batalha enfrentada cotidianamente e que ainda precisa de mais atenção da sociedade. Independente de ser através do esporte, a pessoa com deficiência que se propõe a fazer com excelência o que faz, torna uma sociedade mais igual, porque a gente não consegue mudar a estrutura geral, mas a cabeça das pessoas a gente consegue mudar. É aparecendo mesmo, é falando, se expondo, explicando, porque eu tenho 45 anos hoje. Já aconteceu comigo de, por exemplo, uma professora que falava que eu ia ser uma psicóloga que nunca aplicaria teste na faculdade. E eu falei para ela, professora, a senhora tem quanto tempo que me conhece? Ela falou, tem 3 meses, então. Eu falei, olha, eu tenho mais de 30 anos na época, eu falei para ela, eu não posso te dar o direito de dizer o que eu sou capaz ou não. Eu convivo com a minha deficiência desde que eu nasci. Então, eu sei do que realmente eu preciso para poder fazer e eu sei que eu consigo fazer bem feito. Da Rádio Brasil de Fato, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Lucas Wilker. Agora vamos falar de saúde. A realidade é a falta dela. Já pensou você ter que esperar meses para conseguir fazer um exame médico de rotina ou marcar uma cirurgia? Pois é, essa é a realidade de quem mora em São Paulo. Mais de 350 mil pessoas esperam na fila para realizar exames e outras 220 mil aguardam por cirurgias. Segundo dados recentes da Secretaria Municipal de Saúde, essa longa espera afeta milhares de paulistanos. Pacientes denunciam a falta de especialistas e as dificuldades para conseguir atendimento, dizendo ser muito triste saber que você pode morrer na fila. Quem conta detalhes dessa tragédia na saúde da capital paulista é a nossa repórter Beatriz Draghi Ramos. Há um ano, o menino Arthur Gabriel, diagnosticado com autismo, espera por uma consulta com um especialista em reabilitação na rede municipal de saúde de São Paulo. Ele mora no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Em busca de uma solução, a mãe, Júlia, chegou a procurar ajuda no Centro Especializado em Reabilitação Hermelino Matarazzo, mas foi mandada de volta para a cidade de Tiradentes, permanecendo sem atendimento. Nunca tem o médico, nunca tem neurologista, nunca tem psiquiatra e quando tem, não tem vaga. Aí você espera um ano para passar. E assim, o Arthur precisa tomar medicação, precisa de renovar laudo, ele precisa preencher os documentos, formulários, até de transporte público precisa ser um médico, né? Especialista para fazer esse preenchimento. E aí não tem. Já paguei ressonância, a gente já pagou eletroencefalograma, mas como não tem na rede, você fica esperando, aí você tem que arcar. Já fiz vaquinha, já fiz rifa para tentar conseguir ajudar para fechar o diagnóstico do meu filho. Em julho de 2023, mães de crianças com autismo se reuniram no encontro de lideranças comunitárias no Céu Água Azul para cobrar melhorias na saúde de Cidade Tiradentes. Na ocasião, o prefeito Ricardo Nunes prometeu construir novos centros especializados em reabilitação. A promessa, no entanto, ficou só no discurso. Ó, Zé Marco, eu tô falando aqui, tem aqui milhares de pessoas, hein? Eu tô aqui me comprometendo que nós vamos transformar o Ser 2 em 3 ou vamos construir um 3. Então você se vira e corre. Júlia comenta. Não tem nem o 1, nem o 2, nem o 3 e nunca vamos ter o 4, desculpa. As longas filas de espera para acessar a saúde pública no município fazem parte do dia a dia do paulistano. Em setembro deste ano, mais de 353 mil pessoas estavam na fila para realizar exames na capital. Outros 222.757 pacientes esperam para realizar cirurgias. Compõe essa fila Elizabeth,
que espera a realização de uma biópsia do útero e teme descobrir tardiamente alguma doença grave. As filas são grandes de todo tipo de exames, principalmente de oncologia. Eu estou esperando uma vaga para uma biópsia, mas essa foi uma semana. Tem a semana passada já para me fazer do meu útero. E se demorar? E aí o câncer não espera, ele avança. Já a filha, Valentina, de 6 anos, sofre de cardiopatia e também de dores no ouvido e espera uma consulta com um especialista. Tem mais de 7 meses que a Valentina está na fila esperando o otorrino. Não tem na área, não tem. O único lugar que tinha vaga é na Cidade Dutra, só que a gente mora na cidade de Tiradentes, para a Cidade Dutra também é bem longe, é mais de 4 horas de viagem, de ônibus, metrô. Então, para mim, é bem complicado. Eu vejo que a dificuldade na cidade de Tiradentes é muito grande, né? Nós não temos especialista. Então, se acontece alguma coisa, temos que ir para fora, temos que esperar vagas. E muitas vezes essas vagas demoram muito. Os pacientes ainda enfrentam dificuldades no diálogo com a atual gestão comandada pelo secretário Luiz Carlos Amarco, como afirma Paulo Roberto Bellinello, conselheiro municipal de saúde da Zona Leste. A atual gestão, não dá a mínima para o controle social. Eles querem ver o controle social é distante, né? Nós temos uma atenção básica que praticamente não está. Fazer funcionar o que já existe. Tá? Porque nós temos hoje, na Grande São Paulo, nós temos aí 470, por volta de 470 unidades básicas de saúde, e em todas elas falta profissionais. O RH falta, né? Técnicos, em todas elas falta um RH que se adeque às necessidades da população. Além do orçamento insuficiente para o Sistema Único de Saúde, sindicatos da área da saúde apontam que falta articulação entre as organizações sociais que fazem a gestão dos serviços e a própria prefeitura. Também há muita rotatividade de médicos devido à precariedade e sobrecarga de trabalho. É o que diz Augusto Ribeiro Silva, presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Então, o que a gente precisa que seja feito e que não tem sido feito, uma organização mais ampla e mais centralizada da rede de atenção à saúde, a rede especializada, inclusive, a contratação de profissionais em número suficiente, né? E a instituição de infraestrutura. A impressão que a gente tem observando a forma como a prefeitura gasta esse dinheiro, né, é de que não há interesse de investir na saúde, principalmente nos casos em que não há um intermediário que possa se beneficiar com isso, né? No caso das unidades de saúde, e boa parte dos aparelhos de saúde do município, eles são geridos por organizações sociais. É uma escolha de manter a precariedade no serviço, principalmente na periferia. Elizabeth concorda. A única coisa que te garante a saúde hoje é que você vai morrer. E de verdade, na fila, sabe? É muito triste saber que você vai morrer na fila. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos. E vamos continuar falando de eleições municipais aqui no nosso programa. Na semana passada a gente trouxe vários dados aqui, né? E agora vamos trazer um novo, né? A partir de 2025, o Brasil terá 26.789 vereadores que se autodeclaram negros, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esse número representa um aumento de 786 vereadores em relação a 2020, totalizando agora 45,86% dos eleitos, frente aos 44,46% de 4 anos atrás. Essas informações, registradas pelos próprios candidatos no TSE, são importantes para políticas públicas, como a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. A gente tem sempre falado aqui no Bem Viver sobre a importância de garantir uma boa representatividade, né, de mulheres, de pessoas negras, LGBTs e também indígenas, que, aliás, os indígenas também registraram crescimento este ano. Houve um aumento no número de vereadores indígenas, que passou de 181 para 241, uma alta de 32%. Olha só que boa notícia! Isso reflete uma representação ainda pequena, mas em crescimento nas câmaras municipais de todo o país. Brasil de Fato nas eleições 2024.
uma visão popular da política brasileira. O número de vereadoras e vereadores eleitos autodeclarados negros aumentou em relação ao pleito de 2020. O grupo composto por quem se define preto ou pardo representa 45% do total de pessoas eleitas neste ano. Para o ano que vem, cerca de 26 mil parlamentares autodeclarados negros ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, assumem o cargo. São 786 a mais em relação à última eleição municipal. Em 2020, essa proporção foi de 44%. Os dados são do TSE. Quem define a raça no momento de fazer o registro no tribunal é o próprio candidato ou candidata. As escolhas são entre amarelo, branco, indígena, pardo ou preto ou nenhuma raça. A cor ou raça dos candidatos é usada para definir políticas públicas, como a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, ou seja, o dinheiro público que é repassado pelo governo aos partidos. A condição de pardo foi declarada por cerca de 22 mil ou 38% das candidaturas. Já a denominação de pretos ou pretas foi de aproximadamente 4 mil, o que representa quase 7%. Um dado que chama a atenção é que algumas pessoas que se declaram negras na eleição anterior passaram a se declarar brancas na eleição deste ano. Esses casos somam 4.400 ocorrências. A mudança ocorreu em meio à alteração na regra que determinava o repasse de 50% dos recursos públicos para as candidaturas de pessoas negras. Agora, esse percentual caiu para 30%. O número de vereadores e vereadoras eleitas que se declararam indígenas também subiu. Passou de 181 para 241. O percentual ainda representa menos de 1% do total de candidaturas eleitas. Já a parcela de vereadores brancos encolheu. Em 2020, foi de 53% do total, com cerca de 31 mil candidaturas eleitas. Agora, caiu um ponto percentual, chegando a 52%, com aproximadamente 30 mil candidaturas eleitas. O número de vereadores eleitos que se declararam com a cor ou raça amarela caiu de 234 na eleição de 4 anos atrás para 213 em 2024. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eugênio Bortolom. Locução, Inara Chagas. Em relatórios preliminares, observadores internacionais da OEA e do Parlasul concluíram que a votação no Brasil foi ordenada e pacífica. As missões acompanharam de perto o processo eleitoral, visitando sessões, conversando com mesários e eleitores e inspecionando as condições de organização. Segundo a OEA, o primeiro turno transcorreu sem incidentes significativos, com poucas urnas apresentando problemas técnicos e alta participação dos eleitores. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional. As missões internacionais de observadores da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e do Parlasul, Parlamento do Mercosul, concluíram que o primeiro turno das eleições municipais ocorreu de forma ordenada e pacífica. O Tribunal Superior Eleitoral disse que foi feito um relatório parcial do trabalho de inspeção, onde consta essa conclusão. As duas missões acompanharam a votação, fizeram inspeções nas sessões eleitorais, conversaram com mesários e eleitores e fiscalizaram as condições de organização. Segundo os observadores da OEA, o primeiro turno ocorreu sem incidentes consideráveis e contou com baixo percentual de urnas eletrônicas com problemas. A alta participação do eleitorado também foi mencionada. A organização fez algumas recomendações, como a ampliação de campanhas de conscientização sobre a importância da participação feminina e de pessoas negras nas eleições. Já os representantes do Parlasul reconheceram que o pleito ocorreu de forma pacífica e democrática, além de ressaltar a independência das autoridades do governo brasileiro e da Justiça Eleitoral. Para a missão, o teste de integridade da urna contribuiu para a promoção da confiança da população no processo de votação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. E agora vamos falar da premiação do Nobel desse ano, que o Nobel da Paz de 2024 foi entregue a Nihon Dankyo,
uma organização japonesa que luta pela abolição das armas nucleares, composta por sobreviventes das bombas lançadas pelos Estados Unidos em 1945 contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Daniel Lamir traz detalhes da premiação. O Prêmio Nobel da Paz deste ano vai para a Nihon Hidankyo. Essa é uma organização japonesa composta por sobreviventes das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em 1945 contra Hiroshima e Nagasaki. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 11, e destaca a importância de manter o tabu contra o uso de armas nucleares, especialmente em tempos de conflito crescente. O Comitê do Nobel justificou a escolha afirmando que o movimento da Nihon Hidankyo tem ajudado a preservar esse tabu e que o cenário hoje está sob ameaça, com guerras no Oriente Médio, na Ucrânia, Sudão e Coreia do Norte, entre outros países. O prêmio vem também em um momento simbólico, na mesma semana em que se completa um ano dos intensos bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza. Em um ano, as ações militares israelenses teriam matado mais de 41 mil pessoas, incluindo 17 mil crianças, de acordo com números oficiais. Estudos independentes, como o da revista médica The Lancet, estimam que o total de vítimas diretas e indiretas seja ainda maior, chegando a 186 mil. No mundo hoje, são 9 países que possuem armamento nuclear. São eles: Rússia, Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte, segundo a Federação dos Cientistas Americanos. A Nihon Hidankyo ficou sabendo da premiação pela imprensa. Toshiyuki Mimaki, co-presidente da Nihon Hidankyo, disse que o prêmio será uma força para continuar apelando ao mundo pela abolição total das armas nucleares e pela paz eterna. O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, que está há apenas 10 dias no cargo, considerou a escolha do Nobel como extremamente significativa. Ele reforçou a importância da memória e do ativismo dos Ibakusha. O termo designa os sobreviventes das bombas atômicas no Japão. A Nihon Hidankyo superou 285 concorrentes ao prêmio, incluindo 197 pessoas e 88 organizações. Alguns dos nomes que estavam na disputa são a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina e o Tribunal Internacional de Justiça. Também algumas personalidades, como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os detalhes sobre todos os indicados, no entanto, só serão divulgados em 2074. Essa é uma regra do Nobel, que mantém os nomes dos concorrentes e quem os indicou em sigilo por 50 anos. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Daniel Lamir. Agora é hora de prestigiar a música clássica paranaense nos museus de Curitiba. O projeto Composições Paranaenses, a Música Pede Passagem, edição Museus 2024, vai levar a arte musical de compositores locais para espaços públicos inusitados. Neste ano, as apresentações serão em 6 museus da cidade, começando no próximo dia 16, quarta-feira, depois de amanhã, no Museu Oscar Niemeyer, no Auditório Poti Lazarotto, com sessões às 2 da tarde e às 3h30 da tarde. O público terá a chance de ouvir o quinteto de cordas formado por Vitor Andrade, Ricardo Molter, Jader Cruz, Samuel Pessati, Rafael Rodrigues e a soprano Luciana Melamed, interpretando clássicos de Alceu Botino, Bento Mussurunga, Henrique de Curitiba e Rogério Krieger. E para quem quiser saber mais sobre o trabalho, haverá uma conversa especial com os músicos após o concerto, além de uma visita guiada ao museu. As apresentações são gratuitas e acessíveis, com intérprete de Libras e presença de alunos da rede pública e instituições de apoio a pessoas surdas. Como parte das ações sociais do projeto, serão oferecidas oficinas de musicalização corporal. Que dica imperdível para quem está no Paraná, aí em Curitiba.
A edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui para mandar aquele beijo, aquele abraço para as pessoas que estão aí retransmitindo, aliás, para esses veículos que estão retransmitindo o nosso programa em todas as regiões do Brasil. Valeu pela parceria e muito obrigado também pela audiência. Mas se você também gosta de ouvir pela internet, pelo celular, o Bem Viver também fica disponível nas principais plataformas. Tá lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast. Dá para ouvir quando você quiser, a hora que você quiser. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro também. Edição e produção de Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Luga Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Muniz e Ravena, a diretora de programas de áudio é Camila Salmásio, a direção executiva é de Nina Fidelis, o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.